Olá, bom dia a todos nossos amigos que começam nesse momento a se conectar conosco nesse nosso modo de fazer política e de levar informações para todos aqueles que queiram saber mais sobre a vida desse nosso pobre país, sob a direção de Jair Messias Bolsonaro. Eu hoje estou fazendo uma live num sábado, a gente tem feito de noite, pai, por imaginar que onde as pessoas estão mais em casa, ou estão em casa, porque tem gente que tem que estar trabalhando, que é obrigado a trabalhar, mas hoje, como é um dia especial, sábado de manhã, tu permitiu que a gente pudesse fazer esse nosso encontro virtual, bater este papo que vamos bater. Então, eu quero, em primeiro lugar, agradecer a ti, senador Paulo Paim, senador do Rio Grande do Sul, por teres aceito o convite para nós conversarmos, dizer que é uma honra a gente contar com o senador nesse meu espaço de debates aqui. Eu digo, vamos tomando um chimarrão com o Maynard, à tardinha, agora já não, daqui a pouco já chega na hora do almoço, tem que tomar mate de novo. Estou dando uma enrolada aqui para as pessoas irem se conectando, pai, para poder permitir que assim que tu começar a falar, tenha mais gente aí nos assistindo. E eu hoje vou ver aqui se eu conseguir, ainda sou meio chucro aqui no negócio, mas se eu puder eu vou ir, pelo menos indicando aí as pessoas, a cidade de onde estão falando, né? Porque fazer uma live contigo é, com toda certeza, poder falar com os bagenses, mas também, o Dionil de Dom Pedrito, entrou aí, os gaúchos e brasileiros, né? João Figuerola, então, é um prazer, nesses tempos difíceis que estamos vivendo, né? É um prazer estar contigo aqui. E queria que tu já começasse, então, aí, pai, dizendo como é que foi esta semana em Brasília. Porque tem se repetido, assim, problemas e mais problemas. Vão se acumulando o desgaste do governo, desse governador, desse presidente. Mas me parece que a cada semana se agrava mais. O que tu pode nos dizer desta semana, a situação em Brasília, para a democracia e para os trabalhadores brasileiros, que tu é a voz do trabalhador? Não tem. No Congresso Nacional não tem quem represente melhor os trabalhadores e os aposentados do que o senador Paulo Paim. Nós todos somos testemunhas, os gaúchos são, e os brasileiros são testemunha disso. É referência para outros deputados, para outros senadores, para os governantes. Quando se trata de direito do trabalhador, quando se trata de direito ou direitos dos aposentados, nós estamos, né, tendo que tratar com Paulo Paim. Como foi essa semana, então, Paim? Nos conta aí. Paulo Maynard, satisfação falar com você, temos essa oportunidade. Eu estou aqui em Brasília, como eu te falava antes, há 2 meses, praticamente confinado, porque devido à idade, problema de pressão alta e diabetes, não é recomendado que eu saia do espaço físico onde me encontro. Mas tenho trabalhado, como eu te falava antes, mais do que até no presencial. É tudo virtual, mas são as lives, são os debates, são vídeos, e a votação no plenário do Senado, que acontece, estava no começo de segunda a sexta, agora deu uma diminuída, está mais voltando para aquele prazo de terça, quarta e quinta. Mas o que mais em Brasília teve impacto, Maynard, respondendo à pergunta, foi a saída de mais um ministro, né? Mais um ministro da área da saúde. É como eu botei no meu Twitter, nós, em plena pandemia, estado de guerra, enfrentando esse vírus, o presidente se dá o direito de afastar os que estão no comando, queramos ou não, estão no comando, que é no Ministério da Saúde.
Então, se considerarmos, nós vamos para o terceiro ministro em praticamente 3, 4 meses de pandemia. Terceiro ministro. Tínhamos o Mandetta, veio o Nelson, que agora saiu também, e tem um provisório e vai entrar outro segunda. 3 ministros em pleno enfrentamento com aquilo que eu chamo o inimigo invisível. Claro que cria todo um clima de instabilidade junto ao povo, principalmente as duas direções que vão na contramão do que mesmo a grande organização mundial, enfim, os profissionais da saúde falam. O presidente diz, vão todo mundo trabalhar, pede, inclusive, isso repercute aqui em Brasília, que os empresários pressionem os governadores e, consequentemente, também os parlamentares, e os responsáveis pela área da saúde dizem, não só no Brasil, no mundo todo, fiquem em casa. Ora, claro, como você disse muito bem, para ficar em casa, o Estado tem que atender às demandas mínimas da população, desde um auxílio que era R$200, que tinha vindo, o Congresso levou para 600, com a possibilidade de R$1.200, né? É bom lembrar isso, e quando a mulher é responsável pela família, porque no Brasil acontece muito, abandona a mulher, os filhos e some, então ela tem direito a 1.200, 2 cotas, né? Como também, se tiver desempregado 2 na casa, com época de trabalhar, os 2 terão direito, enfim, chega aos 1.200. Tudo isso eu já cito agora, porque para nós foi muito ruim o presidente ter vetado o outro projeto chamado auxílio emergencial, que ia atender no mínimo mais 10, 15 milhões de pessoas, mais ou menos, né? Então, são 15 milhões de pessoas que estavam na expectativa, desde aqueles que trabalham com música, trabalham no Instituto de Beleza, agricultores sem teto, sem terra, quem trabalha como vendedor ambulante na praia ou nas ruas das cidades, vendendo, como eu dizia hoje, num outro momento, vendendo rede, vendendo coco, todos estavam contemplados. E foi um amplo acordo feito com o Executivo e com Câmara e Senado. E ontem, ele praticamente vetou todo o projeto. Todo esse rol de categorias, que eram em torno de umas 30, desaparecem e volta praticamente o projeto original. As filas continuam uma loucura pela burocracia que o governo fez, tudo isso repercute dentro do Congresso, mas em relação a esse, no mais prático, esse que eu chamo o projeto de ajuda de emergência 2, há um movimento aqui em Brasília para a gente derrubar o veto. Nós vamos trabalhar muito a partir da semana que vem, senadores e deputados comprometidos com aquilo que eu chamo com as políticas humanitárias, que quem é comprometido com a política de ódio só quer destruir, né? É como disse quando estava no momento no exterior, que ele tinha vindo para desconstituir o que estava constituído. Bom, nós não temos que ficar olhando para aqueles o que fazem aqueles que defendem a política do ódio, e nós defendemos a política da solidariedade, do diálogo e de salvar vidas. Eu vi a tua assessoria, depois, se você puder passar, vai ser muito bom. O número de mortes no Rio Grande do Sul, eu não tenho, mas eu vi que estava comentando, né, a realidade de resultado, infelizmente, positivo de onde chegou, mas a nível nacional também preocupa muito aqui, Renate. Eu até tinha aqui segurado os números, eu achei que ele ia sancionar hoje, que é a ajuda aquela para estados e municípios. Não foi o ideal? Claro que não foi. Nós queríamos que aprovasse o projeto que veio da Câmara, que seria atender municípios do estado com aquele percentual que teriam perdido pelo ISS e o ICMS. Mas, infelizmente, foi vetado, foi anunciado que ele vetaria totalmente e construímos uma outra proposta que nós tivemos que encaminhar junto, a pedido, inclusive, de todos os governadores, todos pediram que venha isso agora, e todos os prefeitos, que venha essa ajuda de emergência, que eu tenho depois alguns números que eu posso colocar, mas como introdução, foi isso que aconteceu mais aqui em Brasília. Mas só digo mais uma informação. Nós tínhamos uma votação na quinta que simplesmente desapareceu, que ia tratar de meter a mão de forma positiva nos banqueiros.
e era um projeto muito bom, que ia nessa linha de dar limite para o cheque expresso, principalmente para o cheque expresso, consequentemente mexia na questão dos juros. Houve uma pressão dos banqueiros em todo o país, que levaram lá atrás 1,2 tri e acabou a sessão sendo suspensa. Dei um informe em geral. Agora sim. Valeu. Não? Ok? Tá bem. Deixa eu só passar aqui pelo menos alguns, 2, 3 recados. A Sayonara de Bagé, a Fabiane Bueno de Taquara, né? Entre outros, que estão nos ouvindo, mandando abraço e cumprimentando a ti, pai. Deixa eu te perguntar uma coisa. Nós lutamos no Congresso para aprovar esses R$600 de ajuda emergencial e 1.200 para a mãe chefe de família. O governo queria dar 200, apenas 200. Eu ouvi logo depois, assim, quando eles começaram a botar no sistema essas pessoas para fazer o pagamento, que, aliás, diga-se de passagem, o presidente passou todo esse tempo aí, e eu nunca vi uma manifestação dele cobrando agilidade, competência. E aí está essa confusão, as pessoas esperando, não recebem o dinheiro, indignadas. Tem gente que já desistiu de ir porque não encontra, porque não consegue no celular encontrar uma solução para receber esse dinheiro. E o governo parece que faz de conta para economizar, faz as pessoas sofrer. Essa é a impressão que eu tenho. Porque o presidente todo dia vem com um fato novo, mas nunca com um fato que tem a ver com o seu governo efetivo, com o problema que as pessoas estão enfrentando. Mas o presidente da Caixa disse lá no começo que estava apavorado porque apareceu 50 milhões de pessoas, 1/4 da população brasileira, que ele chamou de invisíveis, ele chamou, que são aqueles que não estavam em nenhum programa, nem de Bolsa Família, nem Cadastro Único, não estavam, não tinham PIS, porque não tem carteira assinada, enfim. Tu me disseste que já apresentou dezenas de projetos nesse período, que está em casa ali, essa cabeça eu sei que não para nunca. Né? Quantos? O total entre quantos projetos que tu apresenta em projetos junto, deu em torno de 150. Nesse período de pandemia. Pois é. E certamente tu deve ter apresentado algum projeto que eu vou te perguntar. Então, nós, pós-pandemia, nós vamos olhar para essa sociedade que nós estamos vendo hoje, que a gente já conhecia e que os governos parece que não querem reconhecer a sua existência, que são os que não têm emprego, que não têm renda. E como nós descobrimos, em função da pandemia no Brasil e nos outros países, que dinheiro os governos podem arrumar? Não tem ajuste fiscal, nós temos que trabalhar com a ideia da austeridade, não pode gastar mais do que se arrecada. Agora está se gastando enormemente, todo mundo está gastando muito mais do que arrecada. Estão produzindo dinheiro, estão endividando. A pergunta é, na medida em que caiu por terra o argumento dos liberais, ou desses novos liberais, né, que fazem com que os recursos sejam sempre carregados para o sistema financeiro, para o chamado mercado. É ali que está onde está concentrado, digamos assim, a riqueza do país, vai todo para a mão de meia dúzia. Então, mas nós descobrimos, agora sim, se descortinou esse negócio. É possível, sim, emitir dinheiro e é fundamental que o país ampare quem precisa, já que a geração de empregos é a questão mais importante. E aí não precisa ninguém estar recebendo ajuda. Mas quem não está com tem que ser amparado. Te pergunto,
Tu apresentaste já um projeto em relação a isso? O que tu propõe enquanto... Porque nós temos um projeto Suplicy, grande senador, Eduardo Suplicy, sobre a renda mínima. Mas a partir disso, dessa ajuda emergencial que nós conquistamos, volto a dizer, o governo Bolsonaro queria dar 200. E nós, a sociedade, vocês, lutaram para que pelo menos fosse 600. O PT propôs mais. Propôs um salário para cada pessoa, para cada família. Mas não foi aceito, mas foi aceito 600. Bom, é 3 vezes aquilo que o Bolsonaro propôs. O que tu está pensando pós-pandemia para que a gente crie um sistema de proteção para as pessoas que passam dificuldades, muitas dificuldades, num país que tem enormes dificuldades de gerar emprego? Laje, a tua pergunta é muito, muito positiva no momento que nós estamos atravessando. Só arredondando para chegar nas propostas que realmente apresentei. Primeiro, né? Nós somos o país da maior concentração de renda do mundo. Não tem um país no mundo. E praticamente no Brasil fica na mão de 1%. São dados oficiais, não são dados que eu inventei, que o Diese inventou, que as centrais inventaram ou o PT inventou. Fica na mão de 1%, essa enorme concentração, que nos deixa nesse patamar de ser o país da maior concentração de renda do mundo. Primeiro. Segundo, esse debate que surgiu nessa questão dos R$200 e depois foi para 600, foi uma obra construída por parte daqueles que têm uma visão humanitária da boa política e do bom combate. Conseguimos aprovar os 600. Mas não é só isso, além da burocracia que eles instalaram, que infelizmente vai deixar fora, se é como eles estão pensando, mais de 50 milhões de pessoas vão ficar fora. Porque se aplicasse a mesma metodologia, esse projeto que nós já aprovamos e está sendo pago em parte, e o outro nós ia abranger em torno de 100 milhões de brasileiros que iam depender dos R$600. Mas, além dessa burocracia, que nós apresentamos uma série de propostas para diminuir, por que não libera para todos os bancos? Que fiscalizem, que todos os bancos atendam, cadastrem, inclusive, e aí chama a sociedade civil. Por que ele não chama? Nós, pela experiência que temos de ter comandos municipais, regionais e estadual, e um comando nacional que ele deveria capitanear, e não faz, os outros países estão fazendo. Independente do sistema, há comandos para enfrentar esse momento de tanto sofrimento. Mas, além disso, eu queria lembrar que até o seguro-desemprego, que construímos junto no passado, né, e o pessoal está tendo dificuldade para acessar. Eles alegam, mas o pessoal não está trabalhando, está uma forma de pressionar. Bom, olha, o seguro-desemprego, você encaminha os papéis e é tudo virtual. Libere o dinheiro para a moçada. Eu fiz um requerimento pedindo, quase que por amor de Deus, para que o governo libere o seguro-desemprego. E o segundo projeto que apresentei, o primeiro é o seguinte: o seguro-desemprego seria duradouro até que a gente saia dessa pandemia. Explico por quê. Calcula um cidadão que venceu agora o seguro-desemprego dele nesse mês. Como que ele vai ficar? Não tem onde achar emprego. Ele não tem emprego. O desemprego no Brasil, não podem crer, vai sair dos 12 milhões, já está em 15, e se fala que vai chegar a 25 milhões de desempregados. Então, primeiro, o seguro-desemprego fica até o fim da pandemia, que a gente calcule isso como projeção, vamos dizer que fica até o fim do ano. Eu mantenho o seguro-desemprego. O auxílio de emergência, também apresentamos projeto para que ele fique no mínimo até o fim do ano, e não só 3 meses. Que esse auxílio de emergência de R$600 fique até o fim da pandemia, mas tem que botar um limite, nós botamos até o fim do ano. Ponto 3, que eu considero importante. Eu me pautei no projeto que já é lei do nosso querido senador, sempre senador, Eduardo Suplicy. Então, eu digo, não precisa ninguém inventar roda. É só pegar o projeto do Suplicy, e aí eu entrei na linha da regulamentação do projeto, provocando o governo para que, a partir do ano que vem, nós temos uma renda básica para todos os brasileiros, que não passaríamos mais, em momentos como esse, desesperado,
eles dizendo que não sabiam que existem, não sabem que existe o quebrador de coco, não sabem que pessoas vendem e sobrevivem na beira, na praia, vendendo alguma coisa, ou aqueles ambulantes que andam pelas ruas oferecendo. Nós todos sabíamos. E me lembro que no início eu pedi, peçam para as prefeituras, que cada prefeitura desse país tem condição de fazer o cadastro. O que eles não aceitaram? Porque eles ficam preocupados com o viés político. Bulufas para o viés político, se alguém vai capitalizar ou não, eu não estou preocupado. Eu estou preocupado só em salvar a vida das pessoas. Esse era o melhor caminho. Eu consultei, pesquisei, as prefeituras têm condição de conhecer a sua realidade. Como é que diz o outro? O cacique conhece os índios, né? Quem está lá na base sabe. Eu que vim do movimento sindical, eu sei muito bem como é a realidade de como é que está a situação do trabalhador, não só dentro da fábrica, mas também nos bairros onde ele mora. Então, tinha inúmeros caminhos que resolvia essa questão. Não adianta se agarrar somente na Receita Federal, que a Receita Federal sozinha não vai atender a praticamente 100 milhões de brasileiros. Mas, por fim, ainda apresentei e consegui pautar. Está na pauta, está, mas não sei quanto que eles vão votar. A questão de tributar grandes fortunas. E não é simplesmente uma coisa que nós estamos inventando a roda também, como eu sempre digo. Tem 4 projetos no Senado. O meu é o mais antigo, que eu apresentei 2 no passado, eles derrubaram. Mas eu tenho o último, que é de 2015, e tem mais 3 que vão apresentar, 2 em 2019 e um em 2020. Eu não estou preocupado com paternidade, não, de nenhuma emenda, nenhum projeto. Eu só disse o seguinte para eles: indique um relator, ele pega os 4 projetos, encaminha o substitutivo. Aí mostramos. E tributar grandes fortunas existe nos Estados Unidos, na Itália, na Alemanha, na Espanha. Vou falar desses países, né? A França tem um projeto muito bonito. Eles arrecadam e fica num fundo. E esse fundo é para usado em momentos de emergência como esse. E ainda, como informação, o Congresso aprovou já, Câmara e Senado, um projeto muito equilibrado que vai atender as micros, pequenas e médias empresas. Esse projeto está ali na boca do túnel para ver se ele vai vetar ou não. Ele tem que saber que 600 mil micro e pequenas empresas fecharam e os trabalhadores foram postos para a rua. É nesse cenário que nós estamos vivendo, amigo Mainardi. Eu tentei resumir aqui, que são muitas e muitas propostas, conseguimos enterrar, que era 905, e demolia. Era uma terceira reforma trabalhista em tempo de pandemia. Felizmente, conseguimos fazer que ela fosse para a lata do lixo, que é o lugar que ela teria que estar, né? Mas temos aí a 936, temos a 927, tinha uma que, inclusive, dizia: suspendam o trabalho do assalariado na época de pandemia e acabou. E o cara fica sem salário nenhum. É uma loucura, né? Essa nós conseguimos também fazer que eles retrocedessem. Vai lá, meu amigo, agora é contigo. Qualquer coisa eu estou aí. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Eu estava aqui agora, enquanto eu estava te ouvindo, passou um filme na minha cabeça aqui sobre o trabalho lá de trás, de valorização do salário mínimo. Né? Encosta ali. De valorização do salário mínimo, como uma forma, inclusive, para criar uma dinâmica econômica, né? Para melhorar a dinâmica econômica. E eu lembro que nós éramos deputados juntos em 94, né? Me elegi deputado federal, tu já era deputado federal, tu te elegeu na Constituinte, foi naquele primeiro ano, né? Foi na Constituinte. E eu lembro que nós lutávamos. Pois é, nós lutávamos pela valorização do salário mínimo. E o que eles alegavam? A direita no Brasil, a direita, a esquerda e a direita. E é bom, já que eles se assumem como direita, é bom a população saber, os trabalhadores saber como é que a direita sempre pensou, né? E age em relação a isso. Mas nós sustentávamos a ideia de que o salário mínimo tinha que crescer. E eles diziam: não, se aumentar o salário mínimo, quebra a Previdência, quebra as pequenas prefeituras, quebra as prefeituras e quebra as pequenas empresas.
que não vão ter condições de pagar. E nós dizíamos, não, nós não estamos falando em reajustar o salário mínimo de uma hora para outra em 50%, em dobrar o salário mínimo. Aí, evidentemente, que não vai dar. Mas em anualmente começar a recompor as perdas, né, havidas, a melhorar o poder de compra do salário, portanto, conceder aumentos acima da inflação do período passado. E essa era uma luta nossa, é uma luta do PT desde o princípio, e era uma luta particularmente do deputado e hoje senador Paulo Paim. Quando nós assumimos o governo, né, com o Lula, nós iniciamos um processo de recuperação. Aliás, acho que no finalzinho do Fernando Henrique já houve alguns ganhos de recuperação do salário em relação à inflação. Um ano. E com o Lula na presidência, começou um processo de recuperação e, bom, não teve empresa nenhuma que quebrou por isso. Pelo contrário, esse foi o fator principal para gerarmos no governo do presidente Lula em torno de 20 milhões de empregos, ou 22, para que nós aumentássemos enormemente a atividade econômica. Foi fundamental para que o Brasil crescesse, mais do que dobrasse o seu PIB. Então, eu quero que tu conte um pouco para nós essa experiência, pai, da luta que se travou, daquilo que nós, né, conseguimos colocar de recuperação, né, pelo PIB, crescimento do PIB, mais inflação do período anterior. Nos conta um pouco dessa experiência, dessa luta, da satisfação de ver as pessoas ganhando mais, e de repente isso se interrompe, volta o desemprego, o poder de compra do salário começa a cair, que é o que nós estamos vivendo hoje. Mas essa luta foi uma luta vitoriosa, nossa, sem dúvida, né, senador Paim? Com certeza, Mainardi, claro que eu faço porque eu viajo no tempo, viu? E, claro, por que eu me preocupei tanto sempre, e nós todos, porque o PT deu toda a guarida, discutimos, eu fui indicado pela bancada para ser coordenador e viajei os 27 estados para construir uma proposta para o salário mínimo. Eu, na verdade, eu venho de uma família, mas não fica aquele discurso porque eu fui engraxado e tal, não é isso. Mas numa família que era 10 irmãos e pai e mãe trabalhavam, ganhavam o salário mínimo. Então, a gente sabe muito bem o que era o salário mínimo e o que é. Quando nós chegamos no Congresso, o salário mínimo valia $60. Enfim, com muita briga, chegamos a $100, e me lembro que o próprio Fernando Henrique Cardoso, um dia, numa reunião, disse: então, Paim, está contente agora? 100 paíns? Eu olhei para ele: como 100 paíns? Os teus $100 só alcançou. E claro que foi um momento, nós chegamos de 60 a 100. Mas daí, com essa iniciativa de formarmos uma comissão, e eu fui indicado pelo PT como relator, e o Congresso acatou, nós construímos, Mainardi, que você destacou aí, que é a política de salário mínimo, sem nenhum impacto brutal na economia. O que construímos? Construímos a inflação mais o PIB. Na verdade, o projeto do relatório que eu apresentei, aí é mania de sindicalista, viu, para descontrair. Eu botei inflação o dobro do PIB, mas eu sabia que o real era a inflação e o PIB. Daí eu apresentei o relatório, as centrais entraram no jogo corretamente e foram dialogar com o presidente Lula e o presidente Dilma, e, claro, sempre nós conversando, e daí, Paim, qual é que é o caminho? O caminho é a inflação mais PIB, o 2 é só para ficar num debate maior, né? E aí houve o acordo, Lula e Dilma concordaram, as centrais e eu também, de inflação mais PIB, Mainardi. Simplesmente foi isso a política. Não houve nenhum impacto, olha, vamos dobrar, querem dobrar. Acontece que nós dobramos mesmo, que se era 60, nós ultrapassamos aos $300 com essa posição na época de governo Lula e Dilma, e ninguém pode negar isso. Não, vocês só falam estamos falando dos fatos reais. O Mainardi levantou que nós chegamos a mais de $300. Ontem, eu estava numa live com o Berzuini, eles, Paim, chegou próximo a $400, aquela política salarial. E o triste, a gente tem que dizer, não tem mais. O governo atual acabou com a política de inflação mais PIB, que estava dando certo.
O nosso sonho, que é a inflação mais PIB para as pessoas todas entenderem? Se o PIB cresceu 1%, o salário mínimo crescia 1%, produto interno bruto aumentou, dá 1% do salário mínimo. Cresceu 2%, nós dava 2%, cresceu 3%, dava 3%, cresceu 5%, dava 5%. Foi nesse período que nós chegamos, salário mínimo acima de $300 e quase que o pleno emprego. É um sonho de todos nós. O desemprego virou 4%, 3%. Isso é pleno emprego. Por quê? O que o presidente mesmo dizia na época, o presidente Lula. A roda da economia só é tocada se a população tem poder de compra. E como nós somos garantindo poder de compra e com pleno emprego, claro que nós demos aquela decolada. Mas, infelizmente, isso nós perdemos. Me lembro aqui, só para dar lembrando, indo para trás e voltando, fizemos até greve de fome na época do governo Collor. E com aquela greve de fome, o Collor deu, então, um abono de emergência naquele momento de tanto que era o desespero. Mas o importante foi construir essa política de salário mínimo que se tornou real e resolveu a vida de muita gente. Muita gente, mas por que só reajuste mais o PIB para o salário mínimo? Eu dizia, nós, que é sempre um trabalho coletivo. Eu mesmo não gosto muito do eu. Falo um pouco do trabalho que fizemos. Mas se não fosse coletivo, nada tinha acontecido. Eu repito e reafirmo, essa política do salário mínimo, ela foi fundamental, que como o Brasil é o país, infelizmente, a maior concentração de renda, eu repito de novo, só na Previdência, quase que 80% depende do salário mínimo. Quando o salário mínimo subia, 80% dos aposentados tinham reajuste. Nós temos no Brasil, está aí os dados, que o salário mínimo é referência para tudo, é referência. Não está vinculado por lei, é referência, inclusive para o reajuste do conjunto das categorias. Então, foi uma política acertada, e, infelizmente, o governo que está aí acabou com ela. Não, sem dúvida, até porque o país parou de crescer. E eu me recordo, olha, não é fácil. Em alguns anos, eu não sei se foi o Lula 8, mas talvez a Dilma em 4, porque o segundo governo da Dilma não existiu. Eles não deixaram ela governar. O Aécio não aceitou a derrota em 2014. 2015, eles articularam o Cunha. Né? 2015 não aceitaram, articularam o Cunha para ser presidente, pautas bomba. E 2016, abril, está fazendo agora, nós estamos em abril. Não, passou em maio. Né? Mais um ano do golpe. Mas eu me recordo, né, que nós sustentávamos esta ideia e uma coisa impulsionou a outra. O poder de compra do trabalhador, na medida em que cresce, mais o comércio vende e, obrigatoriamente, se vende mais, vai ter que empregar. E se o comércio vende mais, a indústria tem que fabricar mais, porque o comércio está vendendo. E se a indústria fabrica mais, tem que empregar mais. E se ambos têm que empregar mais, são mais salários. E, portanto, mais dinheiro circulando. Esta é a dinâmica de desenvolvimento sustentável, absolutamente sustentável, que faz com que nós tenhamos mais riqueza circulando. Eu me recordo que eu fui prefeito e a receita da prefeitura cresceu, a do Estado cresceu, com mais gente, mais vendas, mais ICMS para os estados, mais IPI, arrecadação para o governo federal. Então, nós passamos a ter dinheiro para investir nas universidades, na saúde, né? E olha todos os programas que foram feitos na área da saúde, né? Enfim, aqueles enorme quantidade de projetos feitos no governo do presidente Lula. Porque nós tínhamos uma arrecadação maior. E aí a gente se dá conta, pai, de que se o salário mínimo cresceu, se não me falha a memória, foi nesse período 77%.
aumentou o poder de compra. Praticamente dobrou, que tu comprava X e passou a comprar Y, o dobro. Tá? Foi mais ou menos, então, o que cresceu a economia brasileira, o PIB brasileiro. Então, o salário foi demonstrado que não é problema. Salário é solução para os problemas que nós temos. Mas, infelizmente, volta a teoria máxima da exploração capitalista de que os caras acham que para ser rico tem que tirar do pobre. Para aumentar os lucros, tem que precarizar a relação trabalhista. Para garantir o futuro dos que muito têm e são abastecidos pelo sistema financeiro, pela agiotagem, é necessário terminar com a aposentadoria ou dificultar a aposentadoria, porque uma parte do orçamento da União vai para cobrir as aposentadorias, os benefícios sociais. Eles não conseguem entender que é o desenvolvimento que gera emprego, o salário, aumento do salário que vai gerar desenvolvimento, que vai gerar emprego, e esses novos empregados contribuindo para a Previdência, ela pode se tornar superavitária. Então, pai, esta relação que se estabelece da Previdência com o trabalhador não é só uma relação que se imagina importante do ponto de vista do futuro. O trabalhador tem que ter o direito à aposentadoria. Mas ela é uma relação importante durante o período de aquisição do direito à aposentadoria, né, da viabilização da Previdência. O emprego é chave para isso. Nos fala um pouco da tua experiência, porque tu lutaste como ninguém em defesa dos trabalhadores, da Previdência. Eu lembro que em alguns momentos tu brigaste também, lá não sei se foi no governo do Lula ou da Dilma, né? Era uma voz, digamos assim, que não afrouxava as suas opiniões. Hã? Eu vou explicar. Como é que é? Positivo no final. Eu vou mostrar. Claro. Então fala um pouco dessa relação aí, emprego, previdência e futuro dos trabalhadores. Bom, primeira questão, Manato, que eu gosto de destacar para aqueles que estão ouvindo, tem muita gente nos ouvindo, né? Falou pela internet, o céu e a terra ouve tudo. Para aqueles que defendem o Estado mínimo, eu diria nesse momento, se nós tivéssemos o SUS, que eles queriam e querem privatizar, inclusive, a saúde, o SUS. Calcule se nós tivéssemos sem o SUS. O SUS está salvando milhões e milhões de pessoas nesse país. Calcule se esses servidores públicos estão na linha de ponta, e já centenas morreram, com certeza. O Brasil conseguiu ter mais mortos na linha de ponta do serviço público, saúde e segurança, que a Itália e a Espanha junto. E aqueles acham que o servidor público é o culpado de tudo. Então, calculem, voltando agora, primeiro eu falei do SUS, da saúde, que felizmente é um sistema do Estado que protege os que mais precisam. Nos Estados Unidos, que está morrendo tanta gente, porque lá eles não têm SUS. Lá mais de 10 milhões de pessoas não têm para onde correr nessa hora. E não há o atendimento adequado, que lá houve um colapso também na rede hospitalar. Mas eu falo tudo isso para tentar chegar nessa pergunta que você lembrou aqui, de como é que foi o debate da Previdência. Quando chega a reforma da Previdência, apresentada pelo presidente Lula ao Congresso, eu e Deli, inclusive, Tião Viana, conversamos muito e queríamos votar de forma organizada com uma proposta que entendíamos equilibrada. Resumindo a história, eu dizia sempre, olha, 8 votos, eu sei que votam comigo. Estou contando a história aqui, né? 8 votos. Daí, depois de muito diálogo, junto com o Tião ajudou muito, a Ideli também. Então, pai, vamos falar lá, então, com o presidente Lula e falar com o Berzoini, se não me engano, que na época não tem Previdência. Daí fizemos a seguinte proposta, a tal de PEC paralela. PEC paralela. E nós, criticando a proposta, tal, mas sempre querendo achar um caminho de diálogo. E naquele período nós tínhamos diálogo. E daí veio a resposta, o próprio presidente me ligou, disse, pai, tudo bem, vamos na PEC paralela, mas vamos aprovar essa agora. Eu digo, tudo bem,
Quando eu fui para a tribuna, Menati, e fui defender essa proposta, tinha uns, eu diria, companheiros, sempre companheiros, dependendo da divergência, né? As galerias lotadas. Aí eu fui vaiado. Eu digo, a história vai contar quem estava certo. Passou um período, Menati, e a PEC paralela nós conseguimos aprovar. E salvou tudo aquilo que eles achavam que era papo furado. Salvou e nós recebemos homenagem em todos os estados. Não teve um estado que não nos homenageou. Eu digo nós, não é eu, nós, aqueles que trabalharam na PEC paralela, e ela se tornou realidade, ficamos com uma previdência equilibrada, ninguém ficou descontente, que havia diálogo com o outro lado da rua, havia espaço para dialogar e construímos um grande entendimento, quer seja no salário mínimo, quer seja na PEC paralela. Mas por que eu dou gancho agora? Então, agora eles vieram aqui nessa reforma, pai, tu foi um dos articuladores da PEC paralela. Digo, sim, mas no outro governo, onde eu confiava, e quando eles deram a palavra que deixariam aprovar no Senado, foi no mesmo dia, né? Aprovar a PEC paralela no dia que aprovou a Previdência. E remetemos para a Câmara, e lá também seria aprovado, eu confiava. E foi aprovado. Agora, tu acha que eu confio nessa PEC paralela que estão montando aqui agora? Quem me garante que ela vai ser aprovada lá na Câmara? Dito e feito. A PEC paralela desses novos tempos, eles falam que é novos tempos, né? Desses piores tempos, está engavetada na Câmara, eles nem falam mais na PEC paralela. Por isso que eu disse que aquele debate que eu tive com o governo na época, não só eu, que outros tantos ajudaram, isso é bom sempre dizer, ninguém faz nada sozinho. Se não fosse um trabalho coletivo, que a bancada sempre me deu, tanto como deputado federal como senador, não tínhamos chegado naquele momento da PEC paralela ser realidade, e é lei, é lei. Não isso que está aí, que acabaram praticamente com a estrutura da Previdência e queriam passar a capitalização. Felizmente, nós derrubamos um esforço enorme da Câmara e todo mundo junto, derrubamos a capitalização, porque calculem, se tivessem aprovado o fim da Previdência, a capitalização, como é que estaria vivendo o nosso povo agora dependendo de uma poupançazinha individual? Que a capitalização é uma poupança individual. Eles iam acabar com a Previdência Pública e é o que o Guedes queria. Felizmente, nós conseguimos segurar, veio a pandemia, e agora, pelo menos, dos males o menor, o nosso povo depende muito ainda da Previdência, do SUS, do SUAS, enfim, daquele capítulo tão importante. Nós que fomos constituinte, nós todos fomos constituinte, e garantiu a Seguridade Social. Maynard, eu queria, se você achar que é interessante, dizer também o seguinte só. Foi importante a aprovação dessa ajuda emergencial para estados e municípios. Eu sei que... Pois é, eu ia te perguntar. Câmara, mas chegamos lá. Pode falar, eu ia te perguntar exatamente isso, porque nós participamos, creio que há um mês atrás, né, alguns deputados, com os senadores, com os 3 senadores, de uma reunião virtual para pedirmos para vocês votar conosco, votar em defesa dos estados e dos municípios. E acho que foi muito boa a reunião, porque nós sabíamos o teu posicionamento, que era favorável a votar no Senado o projeto que tinha sido aprovado na Câmara dos Deputados. O projeto que se aprovou na Câmara era simples. Ele garantia aos estados e municípios a mesma arrecadação dos meses correspondentes no ano passado. Então, a arrecadação do mês de abril do ano passado seria a arrecadação do estado do Rio Grande do Sul para abril desse ano. Se arrecadar 300 mil menos, a União completaria. Isso garantiria esta recomposição. Claro, teria apenas as perdas em função da inflação do ano passado para cá. Bom, os municípios e os estados não teriam perdas. Nós achávamos que os outros 2 senadores não iriam votar favorável. Essa era a conversa, porque eles são muito vinculados. O Luiz Carlos Reis é bolsonarista, é ligadíssimo a eles, e o outro também, né? O Lazer Martins.
Mas eu, pelo menos, me surpreendeu. Olha, eles estavam abertos na reunião, porque nós, deputados de vários partidos, estamos ali pedindo, olha, vocês são representantes do Estado do Rio Grande do Sul. Eu não sei se as pessoas sabem. Os deputados representam o povo no Parlamento Nacional, na Câmara dos Deputados. Os senadores representam os estados federados. É por isso que, independentemente do tamanho do estado, por exemplo, São Paulo, que é 23, 24 vezes, 25 vezes maior populacionalmente, que o Acre, tem 3 senadores, e o Acre tem 3 senadores. Porque vocês representam os estados. Eu acho que seria um desastre os representantes do estado do Rio Grande do Sul, né, votar contra os interesses do estado. Então fizemos essa reunião, mas resultou em que o Senado aprovou um outro projeto, diferente. Eu queria que tu nos explicasse a nossa luta lá no Senado, né, para viabilizar esse recurso e a importância disso para os estados e para os municípios brasileiros, que estão perdendo muita arrecadação em função da baixa atividade econômica, porque as pessoas têm que ficar em casa. A pandemia, o segredo do não contágio é o cuidado que tem que se ter. E o melhor cuidado é ficar em casa quietinho. Se tu ficar em casa e não sair de casa e não te aproxima de outras pessoas, tu não vai pegar o vírus. Só que isso tem um custo. E, inclusive, não só para as pessoas, mas para o Estado também, para os municípios também, para os estados também, né? Então, nos conta aí um pouco, como é que foi essa luta? Nós acabamos tendo um outro projeto aprovado, mas, de qualquer sorte, essas ajudas vão começar a chegar, eu acho que agora, em breve. Fala aí, pai. A nossa bancada na Câmara e no Senado, e aqueles, eu sempre uso esse termo, né? É aqueles que têm uma visão humanitária da política, entende até hoje que o projeto justo, ideal, era o projeto da Câmara. Que, como você disse muito bem, a União só ia complementar o que faltou da não arrecadação devido à crise da pandemia, do ICMS e do SSS. Era isso. Eu não tinha erro. Aí o governo, o argumento do governo, não, mas se eu complementar tudo que vocês perderem, vocês não vão querer arrecadar. Ninguém é irresponsável, né, para não querer arrecadar aquilo que tem de direito, né? Então é um argumento pífio. Mas eu, como insisti muito, eu cheguei a apresentar uma emenda em plenário do Senado, manter o projeto da Câmara, e eu acho que até comentei com vocês da bancada, né, numa oportunidade, que seria pelo menos, então, 80%, para ter uma trava. Então, se nós perdemos, vou dar um exemplo, R$100, como exemplo, perdemos 100, a União devolve 80, pelo menos isso. Já dava muito mais que esse projeto. Fizeram os cálculos, não aceitaram de jeito nenhum, porque não queriam compromisso nenhum com o melhor projeto. Não teve jeito deles aceitarem. E a resposta que eu ouvi, o país esquece, se passar o projeto da Câmara, será totalmente vetado, com emenda ou sem emenda. A partir daí, claro, eu entendo até a posição do presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, que ele saiu para construir uma proposta alternativa que fosse viável junto ao governo. E a proposta alternativa que foi construída foi essa que, no fim, foi aprovado, que não levou em consideração a população de cada estado. Por isso que a gente lembra que Mato Grosso do Sul ganhou mais do que ele tinha ganhado com a arrecadação do ICMS e ISS nos últimos 12 meses. Um absurdo. E ganhou, não me engano, 4 vezes mais. Esse é o exemplo mais flagrante de que o caminho que estávamos estava correto. Mas nós ouvimos, as bancadas que têm visão humanitária, quem quiser se encaixar nesse meu conceito que se encaixe, né? Nós ouvimos todos os governadores, todos. E todos os governadores pediram para a gente aprovar esse projeto, que não era o ideal, mas era o possível no momento, evitando, inclusive, que voltasse para a Câmara, de preferência, para que o dinheiro chegasse lá na ponta. Mas, em resumo, foi aprovado o projeto, não foi o ideal, mas eu só vou listar aqui alguns números rapidamente, eu vou arredondar. Total do Estado do Rio Grande do Sul para o governo do Estado,
2 bilhões e 205 milhões de reais em dinheiro. Eu estou arredondando, não estou fazendo aqui os detalhes. Total dos municípios. Os municípios receberam 1 bi e 479 milhões de reais. Claro, uma parcela menor para a saúde, especificamente, mas depois tem, no caso do município, 1 bi 317 para investimento total para recuperar a saúde do município, né? No caso do governo, 1 bi e 945 milhões de reais para investimento além do 260 milhões para a saúde. Somando estados e municípios, agora dinheiro concreto. Para o Rio Grande do Sul, foi 3 bilhões e 680 milhões de reais. Vai, né? Deve ir, porque ele não sancionou ainda. Foi ainda colocado dívidas suspensas dos estados e municípios. O Rio Grande do Sul parou de pagar. Alguém poderia dizer, não, já tinha uma liminar que não estava pagando bom, mas concretizou que não pagaria. Para todos os estados, no nosso caso, dá 5 bilhões e 147 milhões de dívidas de municípios e do estado. Somando dívida dos municípios do estado e dos estados, no caso do Rio Grande do Sul, mais o dinheiro vai ir, é que ele sancione, né? Dá 8 bilhões e 831 milhões de reais. Repito, para que ninguém depois fique me jogando pedrinha, não o nosso time do lado de lá, eu sei que havia uma liminar que o Estado já não estava pagando. Mas esse é um critério que foi usado com todos os Estados. Quem estava pagando e quem não estava pagando. Bom, a soma tinha que ser uma só. Essa é a soma final para esse resultado. Isso vai dar para 2, 3, 4 meses? Não vai dar. Não vai dar para 4 meses. A perda do Rio Grande do Sul, os dados que o governo me passou, é de 850 milhões mês. Ora, se é 850 milhões mês, como é que você vai garantir isso durante 4 meses? Vai faltar dinheiro. Mas qual foi a tática usada por todos os governadores que conversaram com nós todos aqui em Brasília? Aprovem isso, não vai dar, mas que venha esse dinheiro, é uma ajuda, né? Devido à situação de desespero do nosso povo, e nós vamos brigar para melhorar mais ali na frente. Que aqui vai ser em 4 parcelas. Em 4 parcelas. No fim das 4 parcelas, eu acho que no fim da terceira, nós já temos que estar trabalhando com uma outra proposta que amplie o recurso para os estados. Você disse muito bem, Maynard, quero assinar embaixo aí de toda a tua análise. Quem pode imprimir moeda, quero ir direto na moeda para o povo entender, não é só papel, é moeda mesmo, é a União. Todos os países estão fazendo isso. Todos os países, já que eles falam tanto nos Estados Unidos, os Estados Unidos é o país que mais está imprimindo moeda, porque lá está chegando a 30 milhões de pessoas desempregadas, para poder sustentar a sua economia e a pandemia, que lá é o primeiro lugar e aqui é o segundo, infelizmente, em matéria de mortes e testes positivos. O resumão aí, acho que deu para pegar. Bem, pai. Olha aqui, nós estamos com 53 minutos e a ideia é fecharmos em 1 hora. Mas eu preciso te fazer outra pergunta, muito importante. Nós estamos vivendo essa crise política sem igual no Brasil. Uma crise institucional, uma crise patrocinada pelo presidente Jair Bolsonaro. E tem uma reação forte já contra ele e que aponta para a sua saída. Ele se reforça cada vez mais com os militares. É provável que o general que ficou no lugar do ministro esta semana, ontem, que pediu demissão, que fique lá também. Ou seja, os generais e os militares estão assumindo o governo Bolsonaro. Esta semana nós tivemos uma nota, né, muito ruim do Mourão, culpando a todos e dizendo que, enfim, ele não disse isso, mas quando ele bota a culpa no Congresso, no STF, na imprensa, né, quem mais, de que esses são os culpados pelo problema do Brasil e que não é o presidente,
né? Isentando, portanto, o presidente de responsabilidade em função da crise que está aí. Eu te pergunto, o PT tomou uma decisão e está buscando assinaturas junto a outros partidos para entrar com pedido de impeachment do Bolsonaro. Você acha que as condições hoje, né, estão dadas para se primeiro pedir o impeachment, segundo, de se levar e se ter, o ideal seria uma nova eleição, eu imagino, que pudesse dar liga de novo, até porque esta chapa que ganhou, ela ganhou fruto de uma grande fraude, né, patrocinada pelas fake news. A gente viu o final da eleição, do processo eleitoral. Então eu te pergunto o seguinte, bom, mas certamente isso não vai passar, o que poderia acontecer é o impeachment e o general Mourão assumir o governo. E quem sabe reorganizar, dar uma enfim, não sei. Eu quero saber de ti a tua opinião. Tu acha que as condições estão dadas para que a gente possa ter esperança no fim desse desastroso governo coordenado por esse cidadão que está mais para um idiota ou para qualquer outra coisa? Olá, Menezes. Eu, durante esses meus 40 anos na vida pública, né, estou há 34 anos no Congresso, mas tive 6 anos de vida pública, porque foi no movimento sindical. Eu aprendi algumas frases, permita que eu use agora. A primeira é uma do Brizola, que dizia que o mingau quente a gente come pelas beiradas. E lembrando nossos campos, você é um homem que você gosta muito do campo, a gente vai coxando a lembrar para chegar onde a gente quer. E por isso, eu diversas vezes me posicionei da seguinte forma. Eu acho que o PT agiu correto. Ele não capitaneou em nenhum momento a entrada dos pedidos de impeachment. E não tinha que capitanear mesmo, para não ficar aquela briga nós e eles, nós e eles, nós e eles. A sociedade civil é que foi se mobilizando. O PT nunca deixou de apoiar, o PT sabia que estava, mas o PT não entrou com pedido. Já tem 30 pedidos de impeachment, 30, ou 31 já, que está lá no Congresso. E o PT acompanha esse movimento e deve agora entrar também, se somando a esse movimento global, eu digo quase que global, né? Porque eu usei o termo global, que lá no exterior eles dizem que o Brasil está virando um grande perigo da forma de tratar a pandemia para a América Latina e para o mundo. Aqui vai ser uma produção de vírus que vai contaminar, inclusive, todo o continente, se aqui não for feito nada. Então, a preocupação é enorme. Eu acho que estamos caminhando para encontrar um caminho que o ideal, no meu entendimento, seria a renúncia dele. Porque você, enfrentando a pandemia, uma crise econômica, social, política, não é inegável, o ideal seria construir um grande acordo e que ele renunciasse, né? Renunciasse. Se não for possível, tudo caminha no sentido de que esse debate do afastamento dele vai avançar. E ninguém diga que o PT não está participando desse debate, está participando, mas sabendo dar os passos adequados em cada momento. Eu acho que até agora foi muito correto a precaução e a maneira de fazer com que o conjunto da sociedade se mobilizasse e para a gente ir junto. Eu vi agora muita gente que até um tempo atrás só dizia porque eu não quero estar junto com o PT, o PT está pedindo para o PT estar junto nessa grande caminhada. E claro que o PT, de forma sábia, na minha avaliação, está caminhando junto para esse grande desfecho. E por que eu olhei no passado, né? Eu me lembro, eu participei das diretas já diretamente. Eu falava pelo movimento sindical, dos palanques, inclusive em Porto Alegre, né? Foi importante as diretas, a saída que encontraram, enfim, foi aquela, mas depois fomos para as eleições diretas. Depois teve o impeachment do Collor, que foi também traumático para todo o país, mas aconteceu. E, em seguida, houve aquilo que é um absurdo, e não é porque eu sou do PT que eu estou dizendo isso, que até hoje eles não me explicam como é que eles conseguiram, com essa palavra, derrubar uma presidenta eleita sem motivo nenhum. Foi simplesmente dizer que não, tem que sair, e aí é tal de pedalada. Sabe que até hoje eu pergunto para eles, o que é pedalada mesmo? Eles, eu vou saber o que era pedalada, não sei que ela saiu.
Eles não sabem explicar. Veja bem, compare a situação do passado com a da Dilma. E tiraram a Dilma sem saber por quê. Claro que eles sabiam por quê, né? Mas sem nenhum argumento sólido, nenhum, com a palavra pedalada. Então, hoje, a situação, de fato, é gravíssima. Nós todos estamos preocupados com a nossa jovem ainda democracia. Eu sempre digo que a democracia é tudo. Sem a democracia é o nada, é o vazio, é o caos. Todos perdem. Até aqueles que acham que ganham, eles vão ver que, no fundo, vão ver que também perderam. Por isso, eu acho que está caminhando. Reuniões acontecem todos os dias. Por exemplo, eu participo do WhatsApp ali com 81 senadores num único grupo. E ali cada um dá a sua opinião. Eu percebo que cada dia mais passa o descontentamento, a indignação com tudo o que está acontecendo, inclusive essa última agora de provocar a saída, queremos ou não, dependendo das nossas posições, ele conseguiu fazer com os dois ministros que tinham mais conceito no seu governo, no campo dele, fossem embora porque não aguentaram ele. Em seguida, ele tira agora um outro que ele mesmo colocou. O dado que eu tenho aqui, que ele já retirou em torno de 11 pessoas de ponta, o ministro com aqueles que tinham o status de ministro do seu governo. Está desconstituindo o próprio governo dele. Ele vai estar criando as condições objetivas para o seu afastamento. Muito bem, pai. Olha, 1h e 1 minuto e 30 segundos. Muito bom. E o compromisso estava aqui também. Pois é. Estava aqui lembrando também, pai. Tu falou aí do líder sindical de vida pública antes. E eu me recordo de onde nós nos conhecemos. Você lembra? Aonde? Candiota. Aonde, pai? Lá no Barranco. Candiota. No Barranco, uma grande greve. Acho que tinha umas 3 mil pessoas, 4 mil. Eu, você e o Carlos Araújo. Oi? Era eu, você, exatamente. Eu já conheci o Carlos Araújo, ex-esposo também, que se separaram da Dilma, né? Uma greve, é bom saber o seguinte, era uma greve, nem era por salário, era uma greve por condições de trabalho, por segurança no trabalho. Naquela semana tinha morrido um trabalhador por falta de segurança na construção da obra de Candiota. E tinha a empresa era a EB, era uma empresa brasileira de engenharia, que tinha não sei quantos, 4 mil funcionários, eu acho. Muita gente. E se criou uma mobilização tamanha em solidariedade à pessoa que tinha falecido e também porque, bom, tem que se encontrar uma solução. E o que se pensou? Olha, vamos trazer o homem lá de Canoas, aquele cara, presidente do Sindicato de Metalúrgicos. Ele é forte, ele mobiliza, mas ele negocia. Ele vem aqui e vai resolver o nosso problema. Só que é o seguinte, o recado antes de tu vir era, tem que parar todo mundo, vão fazer uma assembleia, e a partir disso aí nós vamos com força para negociar e resolver o problema. Te recorda? Foi isso que aconteceu. E foi resolvido. Foi um movimento lindo. Eu tenho até hoje, Mainardi, você foi muito generoso. Em casa, uma caixa de papelão que eles pegaram o fundo dela e todos assinaram embaixo. Eu tenho guardado, você é o primeiro que assina. Depois todos eles faziam fila direitinho, aqueles milhares de trabalhadores, e eu recebi aquilo como se fosse o melhor prêmio no longo da minha vida. Eu tenho guardado, tenho foto, inclusive, dessa. E tenho foto do Barranco também. E o resultado, Mainardi, deputado, foi muito positivo porque você usou a palavra-chave aí que esse governo não faz. Dialogar, conversar, consertar, saber respeitar o adversário, não querer desconstituir o adversário na divergência, mas sim construir um caminhar que seja para o bem de todos. Bom que seja bem para o empresário, bom para o trabalhador. Foi isso que nós fizemos lá. Você o Bagé, me lembro, e o Carlos Araújo, e teve um outro também, que eu não lembro o nome agora, um gordinho que era daí, que vocês coordenaram comigo o processo, naturalmente nós juntos, de negociação. Nós conseguimos estabilidade para toda a comissão
e que ninguém fosse demitido pelo período e todos passaram a ganhar, inclusive, os dias pagados. Claro que alguns depois foram demitidos, mas depois, no longo da vida, me faziam cair, graças àquele acordo que me demitiram, eu era da comissão, enfim, já tinha passado o tempo da estabilidade mínima, eu ganhei na justiça, minha vida está resolvida. Bom, tem passagens muito, muito bonitas, e essa, com certeza, foi uma das que eu jamais vou esquecer. Quando eu me pediram para ir para lá, eu fiquei com o coração igual uma greve no polo petroquímico. Foi no dia que eu tomei posse em Canoas, eu vou concluir com isso. Aí está uma greve no polo aqui ao lado, ali em Triunfo, ali naquela região do Carvão, e estão pedindo para eu ir para lá. Pô, eu tomo posse agora, aqui terminei de tomar posse. Daí eu tinha uma Brasília amarela casualmente, e eu ouvi tal e ia indo para casa. No meio do caminho, eu digo, não está certo. Fui para o polo Calgeniro. Cheguei lá, o Calgeniro tinha dado um tiro na perna dele, um conflito enorme. Mas, enfim, resolvemos, e até hoje temos uma relação excelente por aquela participação que tivemos mediante um chamamento. Bagé, Triunfo, Candiota, é tudo na mesma linha, né? Eu digo, vou ou não vou? Pô, é quase 500 quilômetros, não? Eu digo, não, eu vou. Peguei o carro, mandei embora, claro, tinha alguém dirigindo, e você me recebeu com muito carinho lá, ajudou na mediação, e o resultado final foi positivo. Então, nesse momento, quero contar não em minha homenagem a homens e mulheres como você, homens e mulheres que dedicam a sua vida ao bem comum, fazer o bem sem olhar a quem. Um abraço, Mainardi. Muito bem. Sabe que eu quero só também concluir dizendo isso, pai. Eu era vereador, eu tinha 22 anos, e me elegi no ano anterior, e convidei os vereadores para fazer uma comissão externa de vereadores para ir lá acompanhar. Nós não temos que nos meter nisso, eles que resolvam, que Candiota não era município ainda, Candiota pertencia ao município de Bagé. E como eles não toparam, eu fui. Eu fui e acertadamente eu tinha que estar onde estavam os problemas. Ali era um grave problema. E tivemos a sorte de contar contigo, com a tua capacidade, tua liderança e a tua experiência, acima de tudo, né, para poder chegar e nos conduzir. E fomos vitoriosos. Até hoje, eu encontro seguidamente. Imagina, eu não lembro se eram, acho que eram 4.000 pessoas. Eu ando pelas ruas de Bagé, às vezes fora. Oi? De 4 a 5 mil, se não me engano. Tu falaste? De 4 a 5 mil. De 4 a 5 mil. Até hoje eu ando pelas ruas de Bagé e às vezes em outros lugares, e as pessoas me lembram, Mainardi, né? Lembra de mim? Eu sou daqueles que estavam lá no barranco, naquela greve e tal. E aí sempre fazem referência a ti. Quando tu encontrar o pai, tu manda um abraço meu para ele. Aquelas pessoas te adoram, pai. Aliás, os trabalhadores brasileiros, gaúchos e brasileiros, gostam muito de ti. E nós todos devemos muito pela tua luta, pela tua bravura, pelo teu compromisso com a classe trabalhadora. Continua assim, meu galo. Um grande abraço. Obrigado, Paim. E assim vou me despedindo aqui de todos os nossos amigos, de mais essa live, de mais esse encontro neste sábado de manhã. Um grande abraço para vocês. Bom sábado, bom fim de semana e boa luta, como diz o nosso mestre Olívio Dutra. Um abração. Valeu. Até mais.